presidente Lula discursa nesse momento no evento de relançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Estão sendo entregues mais de 650 moradias na cidade de Santo Amaro, Bahia, concluídas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Trazer para você também, para que a gente... Agora, já estamos no ar no rádio também, você que estava nos acompanhando, está nos acompanhando nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM. A gente vai seguir acompanhando aqui o discurso do presidente Lula, que fala nesse momento numa cerimônia para entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida na Bahia. Será que agora sim a gente tem? Vamos lá. Com medo de me passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a posse para o presidente como uma pessoa normal faz, foi se esconder, e quem colocou a faixa no meu pescoço foi uma companheira negra, catadora de papel de material reciclável. Então, agora cabe a gente provar a razão pela qual nós fomos eleitos. Aqui todo mundo sabe, ninguém pode errar. Ninguém pode errar. Qualquer um de nós que errar, qualquer um de nós que fracassar, será um fracasso que vai resultar nas costas do povo. E isso a gente não vai deixar. Eu quero me despedir de vocês, contando com a energia de cada mulher, de cada homem, de cada adolescente, de você que está gritando o tempo inteiro, companheiro. É de Santo Amaro que eu vou sair com energia para governar o Brasil, recuperar o Brasil e fazer o Brasil voltar a ser feliz. Um beijo no coração e até outro dia. Aí já é o momento da conclusão do discurso do presidente Lula nessa cerimônia que aconteceu em Santo Amaro, na Bahia, para entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. E mais uma vez, né, Pavinato? Foi a primeira reação aqui no estúdio quando o presidente cita Jair Bolsonaro, né? Tem sido o tema mais recorrente nos discursos do presidente Lula, né, Pavê? Posso bater palma? Vou bater palma. 14 anos de governo PT, tem casa lá que foi começada pelo governo Lula, não foi terminada. Aí vem o presidente que destruiu o Brasil, segundo ele, o genocida, termina as casas, ele chega, entra, entrega as casas que o outro terminou e ainda tem a cara de pau, disfarçatez de falar mal do outro. Ele ficou 4 anos no poder, o Bolsonaro, nós tivemos 14 anos de PT, por que as casas que já estavam sendo feitas no governo do PT não foram entregues antes? Ou até mesmo as casas que foram feitas, terminadas, estão sendo entregues agora, não foram creditadas a ele? Que felicidade ao povo ele quer trazer? Aliás, ele está só ameaçando. Eu vou governar, eu vou fazer feliz, eu vou isso, eu vou aquilo. Para mim, isso é representativo da maior sacanagem que existe na vida de um ser humano, que é o famoso sexo implícito. Eu fico revoltado com sexo implícito. A pessoa fala, vai acontecer, e nada acontece. Por que ele ainda não apresentou um plano econômico para baixa de juros? Por que ele ainda não pensou na reforma tributária para ele cumprir a promessa da isenção do imposto de renda até 5 mil? Por que ele não atualizou o salário mínimo com a inflação, conforme ele prometeu que ia fazer imediatamente assumisse o governo brasileiro? Aliás, por que ele não governou o Brasil nesses 44 primeiros dias de governo? 45. Por quê? Onde estava ele? Falando mal do Bolsonaro na Argentina, falando mal do Bolsonaro no Uruguai, falando mal do Bolsonaro nos Estados Unidos. Que obsessão é essa? Será que ele fala o nome de Bolsonaro enquanto dorme? Eu me pergunto. Você, Zé? Olha, Lula já chegou no governo com a obsessão de mudar o nome do programa, que foi bom, o Casa Verde Amarela, né? E adotou, já assinou a medida provisória, essa é a grande novidade, isso vai para o Congresso Nacional, trocando o nome do programa e colocando de novo Minha Casa Minha Vida, né? Que muita gente chamava de Minha Casa Minha Dívida,
Tem muita gente devendo aí, entregando casas lá do primeiro projeto. Os juros eram altos para essa categoria, né, de mutuário. Logo no início do governo Bolsonaro, eu tive a oportunidade de visitar o Palácio do Planalto e Braga Neto, que era o ministro-chefe da Casa Civil, me mostrou a situação das obras paralisadas. E ali o governo Bolsonaro adotou o seguinte sistema: acabar as obras que estavam inacabadas. Isso teve muito resultado. Algumas obras precisando de muito pouco, mas abandonadas. Por que estavam abandonadas? Exatamente porque é no início da obra, na fase de projeto, de investimentos, que os políticos, os mandatários ali recebem os 10%. Depois que a obra pagou a propina e começou, todo mundo esquece e vai embora. E aí a obra para. Às vezes por pouca coisa. E ficam ali humilhados os vizinhos, donas de casa, que tem uma creche ao lado, paralisada, e tendo que andar a cidade inteira para levar um filho antes de ir para o trabalho, leva lá do outro lado, porque a creche ali do lado está paralisada. Então as pessoas, para levar um doente a um hospital longe, porque um hospital ali está paralisado. E foi assim que o então presidente Jair Bolsonaro concluiu muitas obras pelo país e deu sim muito certo. Retomou várias obras paralisadas. Este é um prejuízo, um buraco sem fim, obras paralisadas. Eu acho, inclusive, que o Tribunal de Contas da União deveria obrigar os governos a continuarem obras que estão paradas. Mas por que se paralisa tantas obras assim no Brasil? Aí tem um mix. Ou porque o prefeito não passou a contrapartida, ou porque o Estado não passou, porque uma obra geralmente ela é tripartite, né? Ela tem recursos da União, do Estado e dos municípios. Se um falha, a coisa para. Ou então a construtora que ganhou a licitação quebra ou não dá conta de continuar a obra, vai deixando dinheiro público enterrado pelo meio do caminho. A paralisação de uma obra é uma fratura muito grande. E está aí de novo Lula num palanque. Será que Lula é candidato, hein? Agora, para reformar o Palácio é rapidinho, né? Para reformar o Palácio, é vapt-vupt. Dantas. Isso aí é uma pouca vergonha. O Rui Costa deveria explicar o que ele está fazendo lá hoje e se não estava lá antes. Ele era o governador. Agora ele é ministro da Casa Civil, ele era o governador da Bahia quando essas obras foram paralisadas. O que ele fez por essas pessoas? É uma cara de pau sem fim, é uma hipocrisia que não tem limites. Em 2013, as obras foram paralisadas. Se fosse um governador de verdade, aliás, antes dele ainda foi o Jacques Wagner, que é outro também, gosta muito de relógio, fazia coleção de relógio. Esses caras, eles deviam ter vergonha na cara. Por que o TCU, como acho que o Trindade acabou de dizer, por que o TCU não vai atrás desses gestores para cobrar deles? Por que essas obras não foram finalizadas, ficaram ao tempo? E agora que é o presidente deles, aí vem inaugurar a obra em um mês. Não é possível. Aliás, Rui Costa, que um dia desses recebeu aí a ABIN, vai ser o dono da ABIN. Eu publiquei no ano passado mostrando que uma investigação descortinou um esquema de arapongagem lá no seu governo, na Bahia, e agora ele terá a ABIN debaixo do braço dele, uma coisa linda. Então, assim, é uma vergonha. É um descaramento, eles estão fazendo de tudo para ter agora uma agenda positiva, mas nada justifica que o governador do estado não tenha pegado essas obras, colocado debaixo do braço os processos e batido na porta do governo federal. Olha, vamos concluí-las, vamos terminá-las. E você vai pedir informação hoje ao governo? Por que essas obras não foram concluídas antes? Ninguém informa nada. É a transparência que eles dizem defender. Para fecharmos, Mota. Será que está fechado o som aí, Mota? No microfone? Tá, desculpa. Valeu. Olha, eu recomendo de novo, tirem o som, tirem o áudio
olhem só a expressão e os gestos, reparem nos gestos, chega a dar medo. O principal gesto é pegar a mão, né, de cima para baixo, como se estivesse dando uma martelada. Né? Martelada em quem? Reparem a repetição dos mesmos gestos. Né? Olha aí, é um discurso de campanha, feito por uma claque que está ali pronta para aplaudir qualquer coisa. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: como é que uma retórica como essa vai se sustentar ao longo de 4 anos? A repetição das mesmas palavras de ordem, das mesmas expressões inflamadas, do mesmo discurso de ataque. E, de novo, a obsessão com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o PT realmente decidiu manter viva a memória do presidente Jair Bolsonaro, a presença dele, o nome dele, e eu acho que o PT não entendeu, né, que a personalidade do presidente Jair Bolsonaro, a figura do presidente Bolsonaro, que passou 4 anos do governo dele enfrentando uma oposição, e se eu tiver errado, me corrijam, que não foi enfrentada por nenhum presidente do Brasil no meu tempo de vida, né? Ele, no início do seu governo, teve a turma que queria pedir o impeachment dele, aí veio a pandemia, aí formou-se o consórcio dos veículos de mídia contra ele, a união dos governadores contra ele, aí depois, perto da campanha eleitoral, se criou o consórcio de instituto de pesquisa também contra ele, e fora o ativismo judicial de uma forma inédita, com alcance e força nunca visto antes nesse país, né? Apesar disso, o presidente Bolsonaro terminou o mandato dele com uma popularidade provavelmente maior do que a que ele começou, né? E nada indica que essa popularidade tenha diminuído. E o PT faz o favor de, a cada evento, manter viva a lembrança do presidente Jair Bolsonaro. É uma tática difícil de entender. Mas, olha, nunca atrapalhe o seu inimigo quando ele está fazendo uma coisa errada. Pois não, Pavê? Não, e só o detalhe, Santo Amaro, na Bahia, é uma cidade pequena, tem 60 mil habitantes. Se ele pega o dinheiro que foi para Cláudia Raia, ele tinha construído 50 casas lá, é muita coisa para Santo Amaro.